E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática aqui do canal Matemática Melzinho no Limão. E hoje a gente vai ver um teorema que ele é fundamental e muito importante na geometria, que é o Teorema de Pitágoras, porque através deste teorema a gente consegue demonstrar outros mais teoremas, por isso que ele é muito famoso e importante na geometria. Nós temos que saber o seguinte, que o Teorema de Pitágoras ele é aplicado em um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo ele é importantíssimo. Tem várias propriedades para serem estudadas nele. E esse triângulo retângulo ele tem nomes específicos em relação aos seus lados. Vamos então conhecer quem é esse triângulo retângulo? Bom, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto, que eu tenho duas retas perpendiculares formando um ângulo de 90 graus. Esse ângulo reto, ele tem exatamente 90 graus. Ele não vem escrito, mas eu já tenho que saber que esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto e que vale 90 graus. Como que eu faço, Santiago, para saber se ele é um ângulo reto? É quando eu vou ter duas retas perpendiculares e essa caixinha, esse quadradinho. Esse quadradinho está indicando que esse ângulo mede 90 graus. Então, se eu tenho esse triângulo e com esse quadradinho, eu vou ter um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, os seus lados, eles recebem nomes específicos. Esse lado que fica o oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, esse lado que fica na frente do ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados do meu triângulo retângulo é chamado de cateto. Cat e cat. Vou abreviar. Então, nós temos dois catetos e a hipotenusa. A hipotenusa, ela é o lado maior do triângulo retângulo. Então, se você já olha para o triângulo retângulo, identifica qual é o lado maior, ele vai ser a minha hipotenusa. Certo? Bom, pessoal, eu vou demonstrar o Teorema de Pitágoras. Eu escolhi uma demonstração bem fácil de se fazer. Tem várias formas de demonstrar o Teorema de Pitágoras, que é esse teorema importantíssimo na geometria. Mas escolhi uma forma mais fácil para que vocês possam compreender como que é esse Teorema de Pitágoras. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo de vértice A, B e C, retângulo em B, e ele possui lados de medidas 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. O que Pitágoras ele percebeu e conseguiu demonstrar? Ele pegou, desenhou um quadradinho aqui no cateto BC, desenhou um quadrado de lado 4 centímetros. Depois, ele pegou, desenhou um outro quadrado do cateto AB de lado 3 centímetros. Aí ele fez a mesma coisa em relação à hipotenusa AC. Ele desenhou um outro quadrado. O quadradinho da hipotenusa está meio feinho, mas considere um quadrado. Desenhou um outro quadrado de lado 5 centímetros. E desenhou, depois de ter desenhado, o que Pitágoras ele fez? Ele calculou a área de cada quadrado. Do quadrado 1, do quadrado 2 e do quadrado 3. Lembrando que para calcular a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, ele calculou a área desse primeiro quadrado. Então, vai ser 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9 centímetros quadrados. Depois, ele calculou a área desse outro quadrado. Então, vai ser 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 centímetros quadrados.
Depois ele calculou a área do terceiro quadrado em relação à hipotenusa AC. Vou só apagar aqui para calcular a área. Então vai ficar 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 centímetros quadrados. Então, depois que Pitágoras calculou a área de cada quadradinho desse aqui, o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, que a área formada pelo quadrado do lado da hipotenusa AC era exatamente igual à soma dos quadrados menores formado pelos catetos. Ou seja, que 5 ao quadrado é exatamente igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 25 igual a 16 mais 9. Então, Pitágoras conclui que a área do quadrado formado pela hipotenusa AC é igual à soma das áreas dos quadrados menores formados pelos catetos. Daí vem o famosérrimo teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa, vou abreviar, é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, este aqui é o famoso teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, estou aqui agora com alguns exemplos para nós podermos aplicar o teorema de Pitágoras nestes dois exemplos. Bom, então eu tenho aqui um primeiro exemplo, um triângulo retângulo, que tem como medidas o primeiro cateto 6 centímetros, o outro cateto 8 centímetros, e eu quero saber o valor da hipotenusa. É a hipotenusa porque é o lado maior do triângulo retângulo e ele está no lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, para saber essa hipotenusa, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, cat ao quadrado mais cat ao quadrado. Bom, agora vamos substituir os valores no teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Mas quem que é minha hipotenusa? Eu não sei o valor, então eu vou colocar o quê? X ao quadrado, que é o que nós queremos descobrir. Igual cateto ao quadrado. Quanto que vale os meus catetos? 6 centímetros, vai ser 6 ao quadrado. Mais cateto ao quadrado. Mas quem que é o outro cateto? 8, então vai ser 8 ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado é igual 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Então, x ao quadrado é igual 36 mais 64, 100. Aqui nós temos uma potência, então vamos passar ela para a operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. Então vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, 10. Como nós estamos falando de medida, o sinal de menos para nós não convém. Então, eu só vou pegar o valor o quê? Positivo. O sinal de menos não convém. Então, qual é o valor da minha hipotenusa? O valor da minha hipotenusa é exatamente igual a 10 centímetros. Bom, pessoal, segundo exemplo, a gente tem um triângulo retângulo que tem como medidas. A hipotenusa vale 5, um dos catetos vale 4 centímetros, esqueci dos centímetros, e o outro cateto vale x centímetros. E eu quero descobrir o valor desse
outro cateto. Então, para isso, a gente vai aplicar no teorema de Pitt, ou teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse aqui é o teorema. Agora, nós vamos substituir os valores aqui no teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. O valor da hipotenusa é 5. 5 ao quadrado, igual. Cateto ao quadrado. Um dos meus catetos vale 4 centímetros. 4 ao quadrado. Mais o valor do outro cateto, que eu não sei, eu quero descobrir, x. Então, x ao quadrado. Agora eu vou resolver. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16, mais x ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor desse x, eu vou isolar e passar o 16 para o outro lado da igualdade. Vai ficar 25 menos 16, que é igual a x ao quadrado. 25 menos 16, 9, que é igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma potência, eu vou passar para a operação inversa, que é a radiciação. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Como nós estamos falando de medida, o sinal de menos não convém. Eu vou pegar só o valor positivo. Então, o valor desse cateto é 3 centímetros.